Olá, pessoal, ouvintes da Rádio CBN Caruaru. Estamos mais uma semana no nosso programa Confecção que Dá Certo. Nosso podcast que toda semana traz na nossa bancada aqui uma pessoa, né, assim, ou empresários da região, alguém que está no segmento que traz sempre algo relevante sobre a nossa confecção, do nosso polo de confecção do Agreste. Eu, Romildo Pereira, junto com Érico Freire. Olá, ouvinte CBN, mais uma semana de muito conhecimento. Então, hoje nós vamos trazer, gente, para falar sobre um assunto que é um assunto realmente relevante na região, é relevante nas empresas. Eu, na minha função de gestor organizacional, sinto muito esse setor bastante carente e quando ele funciona realmente com eficiência, realmente faz a coisa acontecer de maneira bastante relevante. Então, hoje nós trazemos uma pessoa que é especialista nisso aí. Ele é analista técnico do Sebrae, no segmento de moda e confecção, Gilson Gonçalves. Oi, Romildo. Seja Olá, tudo bem? bem-vindo, Gilson. Obrigado, Érico. Muito prazer, Gilson, pela sua. É um prazer recebê-lo. Agradeço a sua disponibilidade de estar aqui hoje, colaborando com esse nosso bate-papo aqui. E para iniciar nosso bate-papo, que tem muita coisa que a gente precisa, que o Sebrae já é bastante atuante aqui na região, não é isso? E o teu trabalho é feito justamente para essa área que a gente se preocupa, tanto eu no meu trabalho quanto a Nacional, que vem trazendo essa série de podcasts, trazendo experiência, trazendo conhecimento para todo o polo de confecção do Agreste. Então, eu queria começar a primeira pergunta, que você explicasse um pouco o que significa gestão de negócio e qual a principal finalidade disso. A gestão de negócio é a essência da forma que você vai conduzir o seu negócio. E é muito importante, obviamente, no momento que você não tenha estruturado o que você pretende para aquele negócio e a forma que você vai conduzi-lo, dificilmente você vai alcançar os êxitos que se pensa em curto, médio e longo prazo. Então, está estruturada a forma que você quer conduzir e de que forma você vai estar estruturando as estratégias do negócio é importante para que tenha mais êxito em relação ao teu planejamento. Exato. Eu sempre falo aqui no programa, e na minha atuação dentro das empresas, que aqui na região se tem a execução e não se tem um planejamento, né? A nossa região ela surge sem muito planejamento, né, Romildo? Você, como estudioso do setor, e Érico que vivencia aí, principalmente uma grande empresa do setor, a cadeia produtiva, ela surge sem nenhum apoio, sem nada. A gente brinca muito, as pessoas aqui sabem fazer e sabem vender. E aí precisa realmente investir muito nessa temática de gestão. Quando você me trouxe a temática, eu falei, poxa, acho que tem como a gente contribuir um pouco, sim, que é o core business do negócio do Sebrae, né, a gestão. Então, e falar sobre esse tema, que às vezes ele é renegado por uma parte do empresariado, como menos importante do que produção, e aí é relevante a gente enaltecer a importância disso para que a gente tenha cada vez mais um polo pujante e um polo em franco crescimento. Exatamente. E a gestão, assim, para deixar assim, pontuar isso aí, não só a gestão do próprio empresário, mas sim a gestão de todos os setores, inclusive da produção, inclusive da parte comercial. Tem que ter um gestor ali para planejar e executar. Não só a execução, que às vezes o próprio empresário aqui na região ele mesmo faz isso, executa, sem muito planejamento. Então, quando se tem um gestor de cada setor das empresas, a gente tem esse trabalho de planejamento, é onde vocês entram no Sebrae com toda essa estrutura, toda essa Com orientação, certeza. esse preparo para essa Com pessoa, certeza. para essa Inclusive, empresa. concatenar aí a questão dos níveis de gestão, né? Desde o operacional, o tático e o estratégico. Precisa estar vendo essa conversa entre esses níveis para poder fluir a estratégia da empresa. Exato. Perfeito. O Sebrae, ele atua em todos os segmentos, ajuda muito o nosso segmento empresarial, isso aí ninguém tem como negar. Eu queria muito que você falasse um pouco do papel do Sebrae dentro do polo de confecção do Agreste, qual é o principal papel do Sebrae, e falar um pouco da sua função, o que é que você contribui e o que é que você executa dentro das empresas. Joia, Érico. Vamos lá. O Sebrae já vem há muito tempo trabalhando no setor de confecção, né? Como eu estava falando com o Romildo, eu chego em 2014 para o setor, mas esse trabalho já vem sendo desenvolvido desde o início da década de 2000 com outros colegas, quando começa a se estruturar melhor a governança local aqui do polo de confecção. Então, o Sebrae ele tem diversos instrumentos que podem ser utilizados para o desenvolvimento, tanto em gestão
quanto em outros pilares, como eu estava falando, inovação, acessos a mercados. Então, tem outras estratégias e outros instrumentos que precisam ser também desenvolvidos no território. Aqui, especificamente, eu estou como gestor, né, do projeto de moda e confecção. Então, toda a parte do planejamento das ações e trabalho junto com a governança, de que forma a gente vai estar atuando para poder cada vez mais fomentar e desenvolver o polo de confecção. Então, a gente pensa anualmente nas estratégias que vão ser do direcionamento estratégico do Sebrae e as estratégias que vão ser postas e implementadas aqui no polo de confecção, com utilização de recurso próprio e utilização de recursos em parceria com outros agentes, para que a gente possa estar implementando essas ações no ano subsequente a esse planejamento. Então, quem vai conduzir essa implementação é justamente a pessoa do Gilson. Então, juntamente com todo o arcabouço de solução do Sebrae e suporte técnico dos nossos consultores, a gente vai poder implementar as estratégias estruturadas. Perfeito. Para ficar claro para os nossos confeccionistas que estão aqui nos assistindo, vou usar 2 exemplos que aí fica fácil de você explicar. Imagine uma situação, um confeccionista que ele não tem muitos anos de mercado, ele iniciou há 2 anos, mas o negócio dele cresceu e ele está meio perdido, ele precisa de apoio para a gestão. E outro é um empresário que não atua no segmento e ele pretende migrar para o segmento de moda, não conhece nada de moda. Nesses 2 cenários, como é que você pode ajudar? Os 2 cenários podem ser apoiados pelo Sebrae, né? O polo de confecção ele é muito plural, ele é muito diverso. Você tem desde o cara que está trabalhando na feira de forma informal, até empresários que estão pensando em exportação, pensando em outros níveis de comercialização e de acesso a mercados. Então, a gente tem soluções desde o mais simples, o cara que pretende, esse empresário que você citou aí, né? Eu trabalho lá, tem um outro segmento e quero migrar, quero começar a empreender no segmento da moda, então ele vai ser assistido desde a estruturação do seu modelo de negócio, do seu planejamento, do seu plano de negócio, para ver qual a melhor estratégia, se ele vai produzir próprio, se ele vai usar um PL da vida, como o Romildo estava conversando comigo. Então, qual a melhor estratégia de produção, quem vai desenvolver, como é que vai ser o acesso ao mercado, quais são os canais de comercialização. Então, toda a estrutura do que vai ser aquele modelo de negócio vai ser assistido. E o empresário que já atua no setor, mas aí precisa melhorar a questão da sua gestão, ou a sua produção, ou trabalhar um desenvolvimento de coleção diferenciado, tudo isso também pode ser apoiado junto com a gente para esse empresariado. Então, ele tem solução diversa para essa pluralidade, quer seja você iniciante, nível intermediário ou maduro no aspecto de trabalhar novos mercados internacionais. Todos isso existem soluções específicas para cada realidade de empresa e daquele momento daquela empresa, porque a empresa, obviamente, como um organismo vivo, a cada momento ela vai estar com necessidades diferentes, em momentos diferentes, e ela vai poder ser assistida com a sua especificidade. Perfeito. E não tem uma receita de bolo, não tem que se não conversar, existe, o primeiro passo acho que é procurar o Sebrae e ter esse bate-papo, porque você vai diagnosticar e direcionar a melhor solução. Isso, porque não tem como comparar. Uma empresa é diferente, mesmo sendo no mesmo porto, mesmo segmento, mesma idade de anos de atuação no mercado, mas são realidades diferentes. Aquela empresa, e a mesma empresa, em momentos diferentes, ela vai ter necessidades distintas. Então, tem que ser a necessidade daquele empresário naquele momento. Por isso que tudo começa realmente, como você bem falou, começa de um diagnóstico fruto de uma conversa entre o técnico e o empresário. Perfeito. Você falou aí em pilares importantes numa empresa. Eu acho que a gestão é um dos mais importantes. Não sei se seria o primeiro, mas é um dos mais importantes. É o pilar da gestão. Na visão do Sebrae, você como analista lá, na visão do Sebrae, como é que vocês veem a nossa região na questão de gestão das empresas? Como é que vocês veem? Qual é o diagnóstico que você pode dar, falando no modo geral, aqui na região, da nossa região? O Sebrae trabalha especificamente pequenas empresas, pequenos negócios, né? Então, empresas que faturam até 4,8 milhões ano. Então, são pequenos negócios. Maturidade gerencial é um calcanhar daqueles não só para a confecção, não só para as pequenas empresas de Pernambuco. A nível Brasil, é um ponto frágil a questão da maturidade gerencial. Normalmente, o pequeno empresário, pela própria peculiaridade do negócio, ele surge ou por oportunidade, mas também grande parte das vezes por necessidade, e ele com alguma habilidade que ele sabe desenvolver ou que ele tem familiaridade. E nem sempre ele tem essa expertise na parte gerencial de conduzir um negócio. Então, é uma área carente que precisa, sim, ser mais bem desenvolvida. No nosso polo de confecção,
como a gente já conversou, ele tem muita habilidade realmente na comercialização, pela forma que, pelo surgimento de comercialização das nossas feiras, e muito também de conhecimento para saber produzir. Isso passando de geração em geração. Mas a gestão sempre foi um ponto frágil a ser melhorado, que precisa ser melhor investido, melhor atentado por parte desse empresário poder ter o diferencial. A gente percebeu muito isso na pandemia. A gente viu empresas que foi muito danoso para toda a economia, não só para o nosso polo, mas a gente viu uma grande diferenciação entre as empresas que tinham gestão, tinham controle de custos, conhecia bem a sua produção, seus indicadores de produção, que elas conseguiram passar melhor por esse momento tão tumultuado que foi a pandemia, em detrimento de outros que fecharam. Porque realmente aquelas empresas que no passado a confecção tinha a bonança de você trabalhar com margens de contribuição, com lucratividade mais alta, a competitividade, a concorrência, os modelos de comercialização apertaram mais essa necessidade desses controles. E os que não tinham esse controle, realmente ou fecharam ou tiveram que aprender e se reinventar para poder permanecer no mercado. Exato. Esses controles a gente sempre fala muito aqui, eu sempre friso isso, a implantação dos processos, a empresa que tem que ter os processos pré-estabelecidos, certo? Isso é muito importante, a gente fala muito nisso, mas como você mesmo frisou aí, a empresa, ela tem suas particularidades, ela tem sua identidade. Então, muito embora você venha de uma empresa de uma grande experiência, como eu trabalhei numa das melhores da região, eu não posso querer transformar aquela outra empresa nessa empresa. Ela serve como exemplo, mas é somar o que a gente traz de lá para aqui, porque aqui tem suas particularidades. A pequena empresa muito embora sendo feita nessa situação de improviso, começaram já pela cultura, por o município já viver disso, né? O polo de confecção ele é muito vasto, mas é aquela cultura, o pessoal já vive, já vai passando de geração em geração. Então, por eles ter isso, mesmo não tendo sendo essa experiência toda de gestão, é preciso de orientação para isso, mas eles têm eles sabem fazer a coisa. Eles precisam apenas de que a gente tenha o caminho das pedras, mas eles sabem na cabeça aonde quer chegar, só não sabe como. E aí que entra o trabalho do Sebrae, aí que entra o trabalho como eu faço, para mostrar o caminho das pedras para esse pessoal que está começando agora. Não é isso? Não tenha dúvida. O conhecimento que a gente chama na academia, o conhecimento tácito, né? O conhecimento que você desenvolve pela experiência, ele é muito válido. E não tenha dúvida. E aí, às vezes, o que precisa... Como você falou, o empresário, às vezes, ele sabe fazer, ele não sabe por que ele está fazendo aquilo ali, né? Mas ele sabe fazer. Então, às vezes, é só algum refino que precisa ser feito, criar alguns indicadores, criar alguns procedimentos para que ele consiga ter o maior controle e uma melhor gestão, para ele sofrer menos. Ele quer que ele sofra menos, que ele tenha mais tempo. Eu falo muito para o empresário, eu preciso que você tenha mais tempo focado na estratégia do negócio. Eu não quero que você se preocupe se o boleto foi pago ou se não foi pago. Isso tem que estar claro dentro do procedimento, dentro da organização, que vai acontecer sem precisar você dedicar energia do seu dia para algo tão operacional. É essa virada de chave de tentar trazer o empresariado desse operacional para o nível mais estratégico do negócio. Que é a pirâmide, né? Sim. Isso que a gente sempre Sim. fala. Inclusive, se ele estiver num estratégico, o tático vai estar executando, junto com o operacional, toda essa parte, até para pagar o boleto. Então, o boleto vai estar pago, se ele estiver no lugar certo, na posição certa de estratégia. Perfeito. Hoje, a tecnologia está movendo praticamente tudo, todos os segmentos. E o da moda, como qualquer outro segmento, também. Existe alguma indicação do Sebrae para a inclusão de tecnologia, de inteligência artificial? Como é que está esse tema lá no Sebrae? Até porque é algo que todo mundo está ansioso, muitos já estão utilizando, mas é sempre bom estar tocando nesse assunto aqui para estar esclarecendo cada vez mais que é algo comum nos dias de hoje. Não tenha dúvida. Saiu até uma pesquisa recente de utilização de IA pelo pequeno negócio a nível Brasil. A indústria, normalmente, ela dentre os 3 setores, né, comércio, indústria e serviço, é o que menos utiliza de IA. Mas a IA está cada vez mais permeando todos os setores e segmentos. E cada vez mais normal, até porque a gente, como usuário, né, por mais que você, além de ser PJ, você também é PF, você está usando cada vez mais, querendo ou não, faz parte da vida de todos nós. Obviamente que a IA é relevante e estratégica para o setor da confecção, mas também tem outras tecnologias que precisam também ser embarcadas dentro do negócio, sabe, Érico? Por exemplo, a gente vê muitos negócios ainda aqui sem nenhum sistema de gestão integrado, um ERP, sem um CRM, um sistema de gestão de relacionamento com o cliente. Então,
sistemas que teoricamente, nas grandes empresas, com certeza, para uma nacional da vida, faz parte e que às vezes você nem percebe que aquilo está existindo. Já é tão presente na cultura da nacional e de outras grandes empresas que você talvez não se faça perceber. Mas no pequeno negócio, a grande maioria ainda não tem, não tem um RP para gerenciar de forma integrada todo esse ecossistema que é uma empresa, né? Os setores e os resultados para que haja essa fluidez entre o funcionamento dos setores. Então, é importante, obviamente, trabalhar com IA cada vez mais, formas de comercialização. A gente vê, por exemplo, nosso principal canal de comercialização digital hoje no Polo de Confecção continua ainda sendo o WhatsApp. Que a gente sabe que não é o melhor instrumento de controle e de gerenciamento de comércio eletrônico. Então, a gente tem que dar alguns passos ainda. IA, sim, é realidade no mundo, é realidade no Brasil, é realidade aqui em Pernambuco e também na confecção. Mas a gente tem que dar alguns outros passos de alicerce da casa para poder a gente conseguir aproveitar essa grande oportunidade dessa revolução tecnológica. Na verdade, focar no básico, né? É isso. Não adianta fazer o básico bem feito para poder conseguir galgar algo mais. Não adianta migrar para algo mais revolucionário, se, como você acabou de falar, e de fato é uma verdade, a gente não tem um sistema de gestão para acompanhar a margem, para acompanhar estoque, para saber o que está sendo vendido, para puxar histórico de vendas no passado, porque todo mundo está passando por um momento agora pós-São João, que as vendas caem, fica todo mundo desesperado. O mercado está parado. Puxa as vendas. Dos primeiros 15 dias de julho do ano passado. Por que você está falando isso? Puxa, quem tem o sistema todo, por exemplo, todos os clientes puxaram. Eita, eu estou vendendo mais do que o ano passado, então não está ruim. Fica sempre no sentimento, né, Érico? Eu acho que... Não, vamos para dados, que é a base da IA. Sim. Vamos para dados, vamos para a realidade. E aí, quando você tem ferramentas que lhe permitem acessar esses dados, aí você vai tomar uma decisão mais assertiva, com menos sentimento e com mais razão. E, de fato, pode ser que esteja caindo. Sim. Mas se estiver caindo, por que está caindo? Qual produto que caiu? Aí você consegue tomar decisões gerenciais para reverter o cenário. Sem sombra de dúvida. Com muita mais assertividade. E você ter os dados, né? As empresas aqui na região, eu tenho isso, sinto isso mesmo na minha realidade. Aí você chega numa empresa, eles têm um costume de usar uns cadernos, o pessoal daqui, que é impressionante, viu? Aí costuma usar esses cadernos, que para soltar esse caderno é complicado, entendeu? Então a gente já trouxe. E quando você vai falar, chegam até a dizer, mas eu fiz até agora, deu certo, porque agora eu vou ter que mudar, né? Aí é meio complicado. Isso já está um pouco para trás. A maioria das empresas já estão. Mas ainda tem muito. Ainda tem. Inclusive, nós trouxemos... É questão de cultura organizacional. Não é fácil. Mudar a cultura... Não é algo simples, requer tempo e requer decisão do estratégico. Eu quero fazer aquilo se tornar realidade, senão não acontece. Nós trouxemos aqui já o da PIC, que é um dos sistemas sim, que o EPIC, conheço. Eles estão aqui dentro da região, cresceu já muito. Bastante atuante, crescendo muito. Nós trouxemos o Rogaciano, sim. E ele nos prestigiou com a presença aqui e passou muita coisa sobre um RP, que muita gente ainda é resistente no RP. Mas você ter todos os dados ali, relatórios, trabalhar com relatórios, isso é importantíssimo. Eu sempre trabalho com isso, as empresas que eu atendo, que não tem, eu indico até o da PIC hoje, para a gente colher esses dados, porque com os dados você consegue ser assertivo. Você consegue, por exemplo, como o Érico falou, do faturamento. Você pode ver o que faturou o ano passado e ver como é que está esse ano, tá entendendo? E trabalhar estrategicamente em cima desses números. Mas eu estava falando a questão da cultura organizacional, porque você ter a ferramenta, né? Se você não imputou, não inseriu de forma correta os dados e fez isso de forma continuada, também tem a ferramenta. Como já teve empresário meu que tem ferramenta de ERP, né? E às vezes, eita, Gilson, eu não coloquei a informação toda, então não vai servir. É como e ainda como dizem se você mais. ter o carro e não botar gasolina nele. Não ainda vai dizem mais, o meu sistema não funciona. Mas é que não entende. O sistema só funciona se for alimentado corretamente. Se ele não for alimentado, ele não funciona. Eu chego em muitas empresas que o sistema eles não usam nem 20% do sistema. Tiram nota fiscal e pronto no sistema. Tá entendendo? Então a gente vai começar a trazer esse entendimento para ele, a implantar a parte física, para depois vir a sistemática. Esse é um trabalho que eu tenho feito bastante nas empresas aqui. E é dessa maneira que começa a funcionar. Poxa, eu não sabia que era tão bom. Mas você paga um sistema e não usa, né? Então, assim, voltando para essa questão de dados, quais são os indicadores que vocês usam no Sebrae para saber o desempenho de uma gestão assim eficiente? Tem algum tipo de indicador que você mesmo usa para essas empresas? Como você citou, a gente vai ter
cada setor tem indicadores específicos, né? Se for para produção, tem indicadores. Se for para a turma de vendas comercial, vão ter outros indicadores. Se for a parte de marketing, vão ser outros. Gestão de pessoas são outros. Então, normalmente se trabalha com 3 ou 4 indicadores por segmento, por setor, para você ter um parâmetro de como está aquele setor. E macros indicadores para a empresa, né? Um faturamento, uma lucratividade, são macro indicadores que norteiam em relação ao negócio como um todo. E depois você tem que ter indicadores específicos para cada setor do seu negócio, para poder facilitar o entendimento de como é que está a efetividade daquele setor dia a dia. É onde o RP entra, né, também. Já Sim, o RP, né? vai gerar várias informações e aí, obviamente, tendo as pessoas que vão fazer as análises daquelas Isso. informações, vão poder gerar Isso, mas ser assertivo, porque eles vão ter os dados. Sim. Né? É isso que precisa, dos dados, porque muitas vezes está na cabeça de alguém, né, da empresa, aí aquela pessoa não vem para a empresa e fica tudo parado. Então, quando você tem os relatórios, eu costumo trabalhar também com indicadores dos quadros de produção. De produção não, de setorial. Tem os quadros que ficam ali Gestão à à vista. vista, gestão à vista, que fica ali à vista para os empresários, à vista até para as pessoas que estão ali trabalhando, para entender onde eles precisam chegar. Isso funciona muito bem, eu acho isso aí perfeito, porque não depende só de você perguntar àquela pessoa, você já chega, já vê ali os indicadores, ali para todo mundo ver e já entende. Às vezes o empresário fica fora 2, 3 dias da empresa, quando chega, está ali e ele só precisa dar uma olhada e está tudo certo. Então, isso aí eu acho que é uma das coisas muito importantes. Se usa isso há muito tempo e continua funcionando. Por exemplo, você falou de informações na cabeça da pessoa, né? Um dos indicadores de gestão de pessoas é justamente o turnover, né? Que é a taxa de entrada e saída de gente na tua empresa. E é por que eu falei isso? Porque se você tem esse conhecimento, e aí puxa para um outro indicador, quanto desse conhecimento da empresa está no papel ou está na cabeça das pessoas? Porque aí a pessoa ela tem o livre-arbítrio também de querer. Não é só o empresário que pode desligar a empresa, a pessoa, né? A pessoa pode ter o livre-arbítrio e dizer, não quero trabalhar mais aqui, vou novos desafios. E aí você, se aquilo ali não está materializado de alguma forma, aquele de gestão do conhecimento da organizacional, se aquilo não está materializado, a empresa vai sofrer, né? Porque até de novo entrar no eixo de aprendizado para que os outros saibam que o que a pessoa está fazendo há uma perda financeira que às vezes as empresas não materializam. Então, esse é um tema mais profundo. Não é especificamente de gestão, mas gestão do conhecimento é uma fragilidade, inclusive, para grandes empresas, não só de pequenas, não. Exatamente. E aí você acaba sendo refém. Sim. A empresa acaba sendo refém daquela pessoa. Sim, sim. Né? E muitas vezes já vi casos de empresas aqui na região que a pessoa sair, a empresa ir lá, procura dela novamente, pagar o que ela está pedindo para poder ela voltar. Tem informação, porque verdade. só ela faz aquilo. Então, a gente precisa trabalhar também. A gestão é tão importante numa empresa que até esse ponto tem que ser visto, tem que ser trabalhado. É complexo, não é simples, não. Aí precisa dar a dimensão que realmente ela exige para o negócio. Então, um bom gerenciamento, uma boa estratégia, são coisas que fazem realmente a diferença dentro da organização. E até porque tem muita gente ainda, inclusive eu até estou incluso nesse meio, que não sabe exatamente aonde o Sebrae pode ajudar essas empresas. E você deixou uma coisa clara aí que é muito bom, é saber que o Sebrae ele trabalha com pequenas empresas, pequenos negócios, tá entendendo? Porque muitas vezes as pessoas acham que não vai poder estar ter acesso a isso aí. A gente existe para ajudar o pequeno negócio, né? Tanto a fomentar negócios, fomentar o empreendedorismo, como desenvolver aquela gestão de negócios, né? Como eu falei para você antes do início do programa, o nosso negócio é gestão. Então, diferentemente de outros colegas que trabalham mais a parte técnica, então o nosso negócio principal é fomentar gestão e empreendedorismo. Então, qualquer necessidade de gestão, o empresário pode procurar a gente. Que é como o Eric falou, depende do nível de maturidade do empresariado, ele vai ter soluções diferentes e a gente vai poder assessorar adequadamente ao que ele precisa naquele momento. Então é isso, pessoal. Olha, a Nacional Têxtil, nesse programa, nesse podcast, Programa Confecção que dá certo, ela nasceu justamente com esse intuito de ajudar o empresário, tanto o pequeno empresário como o médio, até o que já está bem estabelecido. Então, esse programa foi criado com esse intuito de ajudar. Então, fica aí a dica para quem está precisando. Amadurecer a gestão da sua empresa, está precisando de informação, está precisando se preparar para isso, procurar o Sebrae, é isso, Gilson? Sim, procurar o Sebrae. O Gilson é a pessoa responsável pelo o setor de moda e confecção, então ele vai ter aqui mesmo, né, em Caruaru. Sim, aqui a Avenida Jada Silva Casé,
277, bem pertinho do shopping. Bem próximo. Então fica aí, pessoal, a dica. Dúvidas, tá pensando, porque quando eu costumo dizer que o termômetro do crescimento é quando o empresário sente a falta de organização. Está sentindo que precisa organizar, que ele não consegue mais fazer aquele trabalho que ele fazia. Então, isso é um termômetro mais importante do crescimento, é porque ele está crescendo, por isso que isso foge do controle dele mesmo. Então, ele precisa dessa parte de gestão, precisa dessa orientação que o Sebrae oferece lá. É gratuito, é isso? Sim, toda essa orientação que vai ser feita por mim não tem custo algum. Obviamente, quando houver as intervenções, o Sebrae ele subsidia, né, grande parte do investimento parte do empresariado, mas normalmente existe sim uma contrapartida a ser paga pelo empresariado. Que não é nada que você não possa pagar, porque tem uma parte que o próprio Sebrae com outras instituições, não é isso? Sim, a gente Parcerias, banca ele já banca a maior parte, ele sempre banca em torno de 60%. 60%, 70% depende da solução, mas em torno disso aí. Então, tá aí a dica para vocês procurarem do Sebrae e, se for o caso, até procurar o próprio Gilson, para que o Gilson dê as orientações ou passe você para a orientação e a pessoa responsável pelo que você está precisando no momento. E o importante também, Romildo, é que o Sebrae, como ele atende vários segmentos, e ao longo dos anos, com certeza, ele já atendeu várias confecções. Tem muito problema que está acontecendo hoje na confecção, que já aconteceu em 10 últimas confecções, e a receita, a solução já está na cabeça do Gilson e da equipe dele. Então fica mais fácil ele traçar uma solução. Eu estou precisando disso, isso aqui aconteceu. Muitas vezes na mão dele, ele, para conseguir encontrar uma solução para um problema, talvez ele demore 2, 3, 4, 5 meses e talvez nem encontre essa solução. Mas como o Sebrae já está nesse segmento há muito tempo, de buscar soluções para o segmento da moda e confecção, é mais fácil. É mais fácil ele ajudar e contribuir com uma solução, ou talvez minimizar o problema se de fato ele não tiver uma solução. E é uma coisa que está ali, ó, à mão, né? Para todo mundo, o acesso a todo mundo aqui em Caruaru, tem acesso, como ele já passou o endereço, e está ali, pessoal, à disposição. Eles estão lá, aptos, preparados, só para esse destino. Uma das grandes vantagens que eu falo muito é essa capilaridade. O Sebrae ele tem no Brasil todo. Então, a gente tem também esse intercâmbio de conhecimento entre os estados. E, às vezes, a necessidade de um empresário pernambucano aqui do Polo de Confecção, ele pode, às vezes, inclusive, ser respondido por um colega que está lá no Polo de Goiás, no Polo de São Paulo. Então, existe esse intercâmbio também de informação, não só dentro da casa, dentro do próprio Sebrae, mas o Sebrae para com outras entidades. Então, essa estar ramificado em todo o Brasil é uma grande vantagem do sistema Sebrae para poder levar essa necessidade desse empresário a toda essa estrutura que existe. Perfeito. A gente está aqui, no nosso Polo de Confecções da Igreja, é comum a questão de as empresas passarem do pai para o filho, e essa que a gente chama aqui da sucessão. E normalmente a gestão dos pais, não é que não seja ineficiente, mas são gestões mais travadas, vai muito caderninho, não tem muito acesso à tecnologia, e existe esse sistema, essa mudança. Nessa migração da metodologia antiga para a nova, o Sebrae consegue contribuir? Eric, você tocou um dos calcanhares de Aquiles nosso do Polo, e não só do Polo, do pequeno negócio. Sucessão familiar em empresa pequena, empresa grande já é complexo, em empresa pequena ainda é pior. É mais complicado, é mais difícil. Quando pega os estudos, a gente vê que normalmente grande parte tende a sucumbir entre a segunda e terceira geração por essa falta de profissionalização do negócio. Então, volta a questão do novo de gestão. É importante ter um nível de maturidade gerencial, de profissionalizar o seu negócio, inclusive pensando nessa perpetuidade desse negócio continuar existindo no futuro. E aí, quando a gente fala em sucessão familiar, que é a passagem de bastão, né, da primeira geração ou da segunda para a terceira ou da primeira, porque é o caso aqui do nosso polo, né, que o polo ainda é relativamente recente, a grande maioria está de primeira para a segunda geração. Esse é um ponto de conflito, porque é normal o conflito de gerações, né, a gente discordar do pai, da forma de gerenciar, do que é o negócio. E quando vai ver normalmente é importante que haja essa passagem, esse planejamento sucessão familiar em vida. O que acontece às vezes, infelizmente, é quando existe o óbito daquele empresário
E aí os filhos vão ter que tocar e às vezes sem ter um planejamento, sem ter uma estratégia. Por isso que normalmente os negócios não perduram de passagem pela falta desse planejamento familiar. Sim, respondendo diretamente a sua pergunta, que só trocar nesse ponto, porque é um ponto tão crítico a sucessão familiar e é uma coisa que a gente fala pouco aqui no Polo. Não, eu falei, fala pouquíssimo. Temos vários clientes no Polo de Confecções do Agreste, clientes que eu atendo e clientes que os colegas atendem e a gente troca muitas informações e, de fato, isso é um problema. É uma realidade, né? É uma realidade que precisa ser... a gente precisa debruçar mais tempo sobre ele. Eu visitei uma empresa uns 2 semanas atrás, é uma lavanderia aqui no Polo, lá no Distrito Industrial, que me chamou a atenção. Pelo modelo já de sucessão familiar que ele está desenvolvendo agora, ou seja, na primeira geração, o pai em vida já está estruturando essa passagem de bastão. Assim, me surpreendeu por estar fazendo a tarefa de casa tão bem feita que me chamou a atenção. Falei, poxa, inclusive, Deus parabéns. Esse é o modelo correto. Mas, voltando para a tua pergunta, sim, é possível a gente trabalhar uma preparação dessa família, porque não é do empresário, tem que preparar a família toda para que haja essa sucessão de forma condizente e de forma correta para que, obviamente, no futuro, mesmo sem haver o óbito, o empresário pode dizer, opa, a partir de agora, vamos me dedicar a outros negócios, como foi a empresa que Romildo trabalhou. O empresário hoje tem outros, além de estar no negócio dele, mas tem outras oportunidades, outros negócios também sendo desenvolvidos e pode dizer, opa, eu quero também alçar outros voos que não só o meu negócio. Não precisa haver o falecimento empresarial daquele empresário para que haja essa necessidade abrupta da sucessão familiar. Mas ele pode também querer preparar os filhos para que ele possa também fazer outros projetos de vida. Então, é importante que exista isso e a gente tem que trabalhar tanto com capacitações, com consultorias específicas para aquela família, para ver essa estruturação da sucessão familiar. Respondendo a tua pergunta. Então, isso é muito bom para os nossos confeccionistas. Com certeza, alguém vai ouvir esse podcast. Vai estar passando por essa situação. Ver e ouvir esse podcast, vai estar passando por essa situação e vai entender que tem como recorrer, sim, ao Sebrae. E é muito importante, porque muitos problemas como esse não se resolvem interno. É muito difícil internamente você traçar alguma solução e resolver. Sem ter esse agente externo neutro que possa conduzir. É difícil, mas você consegue sozinho. Então, acho que é um papel importante do Sebrae no nosso polo de confecções. E a gente, para dar essa continuidade, e se a gente passou aí 30 anos, que passe mais 30 anos, 50 anos, e continue, as empresas multipliquem. Até te pensando, Érico, se porventura não houver nenhum familiar querendo dar continuidade no negócio, ele precisa também pensar na sucessão para um modelo profissional autônomo, onde a empresa passe a continuar existindo, mesmo sem ter nenhum herdeiro dentro do negócio, que também pode existir. É outra possibilidade. A gente vê vários empresários onde os filhos não querem continuar naquele empreendimento. Tem alguns modelos onde os filhos querem continuar, eu conheço muitos empresários, e tem outros que os filhos não querem continuar, querem fazer outras coisas, e aí os empresários ficam preocupados, e agora o que vai ser do meu negócio? Tem que profissionalizar. Porque a empresa pode continuar existindo, gerando lucro, gerando emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento, gerando riqueza para aquela família, mesmo sem ter um envolvimento direto de entes sucessores. Perfeito, muito bom. É isso, gente. Informação, é sempre conhecimento. Eu acho que não tem coisa melhor nesse mundo. Porque gestão, o seu tema aqui, Romildo, é muito amplo. Gestão, tem muita coisa dessa palavra, né? Por isso que eu acho que sucessão familiar é um tema dentro de gestão. Então, continuando, que o tempo da gente já está terminando, mas eu queria que você falasse um pouco aí quais são os principais desafios, ou qual o principal desafio para se manter uma gestão com eficiência, certo? E aonde o Sebrae pode ajudar também nisso. Você já falou vários projetos aí, várias coisas que o Sebrae hoje pode ajudar em vários processos dentro da empresa. Mas, assim, para se manter uma gestão eficiente, qual é ou quais são os desafios, principais desafios, e aonde o Sebrae entra nisso aí para ajudar essas empresas que estão passando por essa situação? Certo. Quer haja envolvimento ou não do empresário, vai existir um modelo de gestão que vai fluir naturalmente pelo aquele negócio. A empresa é um ente vivo, que ele vai funcionar de forma eficiente ou mais ou menos eficiente, dependendo da forma das suas estratégias e da sua cultura organizacional e do seu modelo de gestão. Então, o que é que precisa querer? Primeiro, o estratégico, os donos da empresa quererem efetivamente ter um modelo de gestão mais profissional, baseado em resultados, menos
em empirismo, mesmo menos em suposições, que é que estava falando no início, né, Érico? O cara diz, o cara estou vendendo menos. Quando o Érico puxou lá os dados, puxa lá seus dados do ano passado, mostrou que o cara estava vendendo mais. Então, trabalhar com menos sentimento, menos empirismo e mais com dados, mais especificamente. Então, ter uma gestão mais profissional. Isso passa primeiro pelo querer do proprietário ou dos proprietários. Depois do querer, buscar um apoio técnico, se porventura a empresa não conseguir, com a equipe interna, desenvolver. E terceiro, perseverar, tem que insistir, porque mudar, aí vai passar um pouquinho de mudança de cultura, porque envolve toda a organização, não é só ele querer, mas a organização toda precisa comprar aquela ideia. Então tem que ter um modelo de gestão e costurar isso e desenvolver isso para toda a organização. Então tem que persistir, não é mágica, não é comprar um sistema que vai fazer ter um modelo de gestão funcionando. E o novo, Romildo, ele vai doer, né? Então, sim, qualquer mudança vai ter que tem preencher resistência, relatórios, né? vai ter que preencher inserir acompanhamento. informações, né? Então, claro que isso, depois que se faz, vira rotina. E ver os resultados, né, Érico? Aí você vê a diferença. Isso Enxerga valor. vira uma rotina que... E a facilidade disso. Depois que isso está pronto, meu amigo, a eficiência fica visível e notória. Gera valor, né, pro negócio. Aí exatamente. fica mais fácil e todo mundo compreende. Mas no início, como o Eric falou, no começo é difícil. É muito Você precisa difícil. persistir, né? É querer buscar apoio e persistir. Exato. E um dos erros, rapidinho, só te incluindo para contribuir com você, Romildo, um dos erros que é bom compartilhar aqui para nossos confeccionistas e ouvintes, que normalmente para implantar algo como esse, você tem que escolher a pessoa certa. Eu já vi projetos dando errado porque colocou uma pessoa que não tinha uma determinação necessária. Essa pessoa está ali sem fazer muita coisa, bota para ela fazer. Então, já começou errado. Então, o projeto para dar certo, um início de uma metodologia de gestão que não tem numa empresa para iniciar, tem que começar com a melhor pessoa da empresa. Quem é o meu melhor gestor? É ele que vai ter que pilotar. Não adianta botar uma pessoa com pouca experiência ou que não seja adequada, ou vai botar porque ela não tem pouca demanda, porque provavelmente vai dar errado. Não, e é como eu sempre digo nas empresas que eu trabalho, é a pessoa certa fazendo a coisa certa. Perfeito. Tem que identificar o talento oculto daquela pessoa. Quando eu começo o meu trabalho, eu começo fazendo isso. Eu faço uma entrevista com o empresário, depois que eu entendo que é empresário, porque eu sempre digo, os funcionários são reflexos do empresário, certo? Aí eu faço a entrevista com ele, depois faço a entrevista individual com cada pessoa. Porque a gestão de pessoas é importante. Então, é preciso saber quais são as pessoas que vão integrar nessa mudança, preparar essas pessoas, implantar e acompanhar. E uma coisa que é importantíssima nesse processo é a constância, que às vezes falta muita constância. Sim. Não é isso? Começar e continuar. Começa, ainda não é porque eu parei, porque não deu tempo, porque não deu para fazer, porque dava muito trabalho, aí acaba parando no meio do caminho. Então, essa é a insistência, como você falou, Mudança essa de hábito persistência. requer persistência. Qualquer hábito, né? A gente fala assim, desde você mudar o hábito da alimentação, de estilo de vida, requer persistência. Senão você vai desistindo na primeira dificuldade. Não é diferente dentro da empresa. Como o Eric falou, vai ter mudança, vai incomodar, vai ser difícil, mas se não persistir, você não vai mudar, não vai construir um novo hábito. Viver o processo, né? Para poder ter o sucesso. Eu não sei se pode ou não pode você compartilhar isso, mas tem algum exemplo prático? Se não puder falar o nome da empresa, você fala, foi empresa de tal segmento assim, a região de uma empresa que era de pequeno porte, como você falou, que não tinha a gestão pré-definida, não tinha nada, ou tinha muito pouco, e com a implantação a empresa cresceu bastante. Quais foram os benefícios? Você pode compartilhar isso, porque isso serve como fruto de motivação para quem está nos escutando e vendo esse podcast hoje. Existem diversos Mas casos. O que marcou? Calma. E aí eu vou falar de uma solução nossa, que é um programa que está sendo desenvolvido, já está no 6º ano, está para a 7ª edição agora, que é um programa com o Sebrae e a Prefeitura de Caruaru, chamado Caruaru Moda Mundo, onde a gente seleciona 10 empresários por ano para serem acompanhados durante 12 meses, com mentorias e consultorias em todas as áreas de gestão. A gente encerrou uma turma semana passada, e aí teve a reunião de encerramento, mostrar os resultados, e os depoimentos foram muito gratificantes. O cara mudou o modelo de negócio dele, de desenvolver coleção, de melhorar a questão do marketing, a forma de relacionamento com o cliente. Então, a gente tem diversas mudanças estruturantes, a forma de produção,
não tinha nenhum indicador, o PCP do cara não tinha controle de nada, não tinha nenhum indicador de gestão de produção. E aí você ouviu o empresário, Gilson, muito obrigado, realmente esse programa mudou minha vida. Estou falando de uma solução do Sebrae, né? Para dar um exemplo, que abarca 10 empresas, a gente já está na 6ª edição, mudamos vários secretários econômicos, mudamos de prefeito e o programa persiste, porque ele traz resultado, traz transformação para o negócio da empresa. Então, gestão realmente consegue promover transformação dentro do negócio. Então, acho que falar de uma empresa A, B ou C, pelo nome eu não poderia falar, mas esse é um programa muito emblemático para mim, porque a gente acompanha a empresária durante 12 meses e a gente consegue monitorar a transformação dele durante todo esse período. E é muito gratificante. É importante saber. Então, se terminou, quando é que vai ser o próximo? Já compartilhe. Vai haver a abertura ainda. Acredito que agora no final do mês de julho, agosto, a gente vai estar publicando já a abertura de seleção para essa nova, para a 7ª temporada, digamos assim. Perfeito. Muito bem. E falando desses programas todos do Sebrae, certo? Eu queria que você falasse um pouco o novo, o que é que tem de novo? Aí isso aí você já é 7ª edição, o que é que tem de novo hoje que o Sebrae está oferecendo, que vai oferecer para os confeccionistas da nossa região? Lembra que eu te falei que as soluções são soluções muito pontuais para o que é necessário para ele. Então, eu não tenho nenhum programa novo que está sendo lançado de imediato agora para o confeccionista. Certo. Mas a gente tem todas as soluções de arcabouço do Sebrae para ajudar o confeccionista daquele momento. Então, para João lá da facção lá do Salgado, uma intervenção em gestão financeira ou em produção é algo novo para ele, né? Ele nunca fez, digamos assim. Mas essa solução de portfólio é uma solução que já sempre existiu, entendeu? Então, novo, eu acho que a gente trabalhar essa mudança de paradigma, que existe uma entidade que pode apoiar o empresariado de confecção, quer seja um faccionista pequenininho lá, que está tirando lá, ajudando a fazer corte e preparando e terminando peça, até uma empresa que queira trabalhar a parte das suas exportações, tem como a gente trabalhar esse desenvolvimento, estar junto deles. Então, tem soluções diversas, como eu falei, desde as soluções de acesso a mercado, por exemplo, está apoiando para participar de uma rodada de negócio, que a nossa sempre está presente, a rodada de Caruaru, que vai ocorrer agora no início de agosto, onde o Sebrae participa, é um dos realizadores junto com a SIC, então, que é uma ação de acesso a mercado, né? Ou trabalhar a inovação, desenvolvendo a gestão da produção, desenvolvendo o comércio eletrônico daquela empresa. Então, tem diversas ações que não tem nenhum produto novo a ser lançado no polo, mas existe um portfólio gigantesco de soluções que, com certeza, alguma delas é nova para muitos dos empresários aqui locais. E muitos empresários e muitas empresas muito necessitados disso, que talvez não tenham esse conhecimento, não tenham esse acesso, e que agora, com essa conversa nossa aqui, pode trazer a solução para a sua empresa. Acessar agora o Sebrae, buscar o Sebrae, procurar especialistas, que eles são especialistas nesse assunto, e com certeza vai ter uma solução lá para o seu problema, da sua empresa. Mas, Gilson... Sempre falar sobre... Acho que chovendo molhado vale muito a pena, eu acredito muito nisso, né? Então, falar, por mais que esteja uma empresa de muito tempo, mas sempre falar, ter oportunidades como essa é muito gratificante para te levar esse conhecimento, né? Então, só antes queria até aproveitar, me permitam, te parabenizar pelo programa, né, Romildo? Muito obrigado. Ter idealizador do programa e parabenizar a Nacional por ter comprado a ideia de estar investindo, como sempre, né, há tantos anos que já investe aqui no nosso polo de confecção, e continuar enxergando valor em grandes oportunidades como essa. Então, eu queria só deixar esse registro aqui, já que acho que a gente está caminhando para a finalização dessa minha participação aqui. Infelizmente, então, eu queria parabenizar os dois aí por esse momento, levar conhecimento para o nosso polo de confecção. E nós que agradecemos a sua presença, mais uma vez, a sua disponibilidade de vir aqui nos prestigiar com todo esse conhecimento que você ofereceu aí, que você contribuiu para todos os confeccionistas, que eu tenho certeza que nossos ouvintes vão tirar bastante conteúdo que vai elevar hoje o conhecimento deles, e eles, de repente, estão lá com um problema na cabeça, na sua empresa, que já sabe onde buscar essa solução no Sebrae. Só essa inquietação aí, essa palavra final sua aí, já é válido. Ou seja, saber que existe uma possibilidade de poder estar ajudando o seu negócio, eu acho que só isso aí porque já é muito gratificante. Quando você falou desse projeto mesmo, que vai ter a 7ª edição, ao depoimento de quem participou, e um empresário chegar e dizer, novo, que está começando, dizer, esse programa mudou minha vida, esse é o intuito desse nosso programa também. E a gente pode fazer um outro encontro, fazer uma parceria com vocês, para a gente nos ajudar. Ajudar esse polo, porque ele crescendo, cresce todo mundo junto, né? Porque o Sebrae
foi criado para isso, para ajudar todos os segmentos, em todos os segmentos daqui, e como você disse que ele tem em todo o Brasil, né, isso, então o intuito é ajudar. As pessoas não sabem o quanto vão adquirir. Conhecimento, como eu sempre digo, conhecimento é a maior herança que uma pessoa pode ter. Né? Conhecimento a gente vai longe, muito longe. Então, Gilson, muito obrigado, viu, mais uma vez. Foi um prazer recebê-lo aqui, certo? Nós vamos também fazer uma visita lá, né? Com certeza. Com certeza. Vamos Já lá, estou me convidando vamos lá tomar aqui, um cafezinho. viu? Já estou convidado, então tá convidado já. E foi um prazer recebê-lo. Foi muito proveitoso nossa conversa aqui, nosso podcast. Fico feliz. Foi por maravilhoso contribuir. mesmo. Muito obrigado, de verdade. Então tá aí, pessoal. A dica, Sebrae, aqui em Caruaru, com endereço, mais uma vez, Gilson, por favor. Avenida Adjar da Silva Casé, 277, bairro Indianópolis. Bem pertinho. Redes sociais. Ao lado do shopping. shopping, do Norte Então, Shopping. Rede vou- social, você pode deixar as redes sociais aí para quem quiser. Sim, você botar acessar. @SebraePE, www.sebrae.com.br, você vai encontrar a gente. A Sebrae, comunidade nacional, fica fácil. Você está no Google, não tem como não achar. Pronto. Então, pessoal, tá aí a dica. Sebrae aqui nos ajudando a levar para vocês conhecimento. Foi mais um programa, mais um podcast dessa semana. Muito obrigado pelos ouvintes da Rádio CBN Caruaru, que têm nos apoiado com a sua audiência. E até o próximo programa. Até o próximo programa.